programa de hoje nós vamos ter aqui como convidados o professor Dr. Luciano Antunes de Barros e o mestrando Leonardo Varon Gazi, do programa de pós-graduação e mestrado em veterinária. No tema de hoje nós vamos falar sobre o Cata-Cata, campanha para a coleta de fezes em calçadas e praças do município de Niterói. Sejam bem-vindos, agradeço a presença de vocês. Professor, o que motivou a construir essa ação extensionista? Pois é, eu não sou de Niterói, eu vim morar em Niterói e assim que eu cheguei aqui, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a cidade é muito bonita e eu não percebia cães vadios, cães na rua, mas muitas fezes nas calçadas. As pessoas passeavam com os cães e deixavam as fezes nas calçadas. Aquela história, o cão é meu, mas o cocô é nosso. E eu achei que devia ser feito algum procedimento partindo da escola de veterinária, da faculdade veterinária da UF, e aí então por isso foi montado o projeto de extensão. Essa foi a ideia inicial do projeto. E o perfil do aluno para poder participar desse projeto? Bom, é importante que o aluno seja um aluno que pelo menos tenha alguma noção básica de parasitologia, que é o assunto principal do projeto, que trata do estudo dos parasitos de importância veterinária. Mas, na verdade, a gente aceita alunos de todos os semestres, mesmo aqueles que não fizeram ainda a disciplina de parasitologia. O projeto ele tem dois momentos. Um momento que é bem científico e envolvendo também o ensino, que é a pesquisa de parasitos de importância veterinária, de importância zoonótica, nas fezes dos cães que a gente encontra nas calçadas. Então, nós temos nessas fezes doenças que são possíveis de serem transmitidas ao homem. E a pesquisa dessas doenças é um estágio, um momento científico do projeto. E também envolvendo o ensino, porque a gente usa esses dados para ensino, além das publicações científicas. E a extensão é porque esses resultados eles são passados à comunidade através de uma série de métodos de panfletagem, de peças de teatro, camisetas, campanhas de arrastões em ambientes públicos. E então isso tem esse envolvimento da questão da extensão. Então a gente consegue atender ao ensino, pesquisa e extensão. E o ensino está levando o acadêmico lá para poder participar? Eu acho que assim, a parte de ensino para mim do projeto fica como uma experiência que eu acho que todo professor tem que ter, de pesquisa e de extensão também, embora nem sempre a gente faça extensão como deveria, né? Mas de conhecer o que acontece na sua comunidade e levar isso para a sala de aula. Discutir isso com os alunos em sala de aula. Um momento interessante da aula é quando você cita exemplos de vida pessoal como pesquisador e como professor, mas também como quem viveu o problema na sociedade, no local onde você está inserido. Então, o ensino envolve isso também. A discussão em sala de aula trata disso. Então, trazer esses resultados do projeto Cata-Cata para a sala de aula e discutir isso com os alunos que veem as massas fecais, as fezes nas calçadas e sabem que isso é um problema, mas não sabem como é que está esse problema, eu acho que é uma discussão interessante em sala de aula. Leonardo, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência aí no projeto? Bom, com relação à parte de ensino, que eu como ex-aluno, participante do projeto, vários assuntos que a gente via em sala de aula, com o professor Luciano e outros professores das disciplinas de doenças parasitárias, a gente estudava os parasitos, mas assim, só o quadro negro, só um monitor não basta. Então a gente tinha a oportunidade de coletar essas fezes na rua, saber como conservar essas fezes para que cheguem adequadas para análise no laboratório, visualização no microscópio e aí estudo da morfologia. Então para o médico veterinário, sim, para o futuro médico veterinário é muito enriquecedor você poder fazer na prática algo que é muito falado em sala de aula. E vocês visualizavam muitos parasitas nessas fezes? A gente visualizou, eu achava que a gente fosse ver mais, para todo aluno a gente fica achando que todas as fezes tem um monte de parasitas, não tem pouco, mas também um monte, não tem, são poucos gêneros, espécies de parasitas distintos, não tem uma grande variedade, mas a maior parte são patogênicos para a saúde humana. Então, realmente justificam que o projeto seja levado adiante e executado, porque realmente existe o problema. A gente pode ver que existe. No caso, agora você como pós-graduando lá no mestrado, tem alguma coisa a ver com esse projeto? O meu atual projeto no mestrado não tem a ver diretamente com infelizmente, não tem mais a ver com o projeto Cata-Cata, que eu caí com outra linha de pesquisa, outro orientador, não estou mais com o professor Luciano.
Mas eu sempre que eu posso, eu quero participar. Eu falei para ele que quando voltar a ter as novas apresentações da peça teatral, eu quero tentar participar. Eu sempre procuro assim, me meter, eu não consigo me desvencilhar. Ah, interessante. Acabou sendo significativo. Professor, o que acontece, né, em relação ao número de animais que a gente tem hoje? A gente sabe que a gente tem um grande número de animais nas ruas, né? E isso também tem uma certa responsabilidade da sociedade que muitas vezes não percebe, né? Mas quais seriam essas responsabilidades de um dono de um animal hoje, né? Assim, relacionando com o projeto do senhor. Bom, de forma geral, sem pensar só no projeto, mas uma pessoa que compra ou ganha ou tem um animal, tem a propriedade de um animal, ele é responsável não só pela alimentação, por banho, por cuidar desse animal, mas todo um esquema de prevenção de doenças, de vacinas, de vermifugação, tem que ser feitos. Isso tem que ser sob orientação de um médico veterinário, de um profissional em medicina veterinária. Então é responsabilidade, sim, do proprietário, quando adquire um animal. A primeira coisa, geralmente, quando as pessoas adquirem um animal, é na fase de desmame, por volta dos 30 dias, filhotinho. Então, é importante, nessa época, já ter uma consulta com um médico veterinário para a orientação pediátrica, onde ele vai orientar não só com relação à alimentação, como é que ensina o animal a fazer o cocô e xixi no lugar certo, como é que educa esse animal, mas também com relação ao esquema profilático de doenças, de esquema de vacinação, as vermifugações e como deve ser feito todo esse tratamento para prevenir. Isso é responsabilidade do proprietário, levar ao veterinário para fazer esse controle. Com relação ao projeto, o que a gente tem visto é que, dos exames que o Leonardo também fez e participou do projeto, dos bairros que a gente estudou em Niterói, em média, a gente tem cerca de 10% das massas fecais com parasitoses, com doenças importantes e de importância zoonótica que podem infectar o homem. Isso mostra que os proprietários desses animais não têm feito esse controle como deveriam. A gente não deveria encontrar, na verdade, embora o Léo quisesse encontrar bastante coisa, não deveria encontrar nada, porque a maioria dos cães que a gente vê são cães que têm proprietário. A gente não vê cães vadios, que não têm dono, eles têm dono. E se tem dono, isso não deveria acontecer, né? E acho que 10% é uma prevalência, para mim, alta de massas fecais. Qualquer trabalho epidemiológico com relação ao estudo de doenças, uma prevalência de 10% numa população de uma doença é uma prevalência alta. E qual era a parasitose mais comum que vocês encontravam? Quer falar um pouco, Léo, sobre isso? O Léo fez muito exame, então. Qual era a mais comum, Léo? A gente encontrou muito ancilóstoma, que é responsável por uma das larvas migras que a gente tem. E toxocara também, que é responsável também por outro tipo de larva migras também que acomete muito o ser humano. E teve não tô lembrando assim de cabeça assim, mas tiveram mais os outros, só que são os principais. Essa mesma assim. larva é aquela popular conhecida como o bicho geográfico, né? E que também tem a relação com aquele cocô na praia, né? Porque uma é cutânea, que é só na pele, normalmente no pé, que a gente, criança, pega muito em ambientes que tenham de areia, com muita sombra, e a outra já entra vai passar na circulação sanguínea e é bem mais grave. Pode dar várias infecções internas. E aí a gente estava falando sobre essa coisa da responsabilidade do animal. Tem que vacinar, que tem que cuidar, tem que utilizar vermífugos e tudo mais. Então pode acarretar alguns problemas, né, para a saúde humana. Poderia citar alguns? Um dos problemas é esse que o Leonardo está falando, que a gente levantou aqui, que é a larva migrans cutânea. O pessoal conhece geralmente com o nome de bicho geográfico e é muito comum... sim, transmitido na areia da praia, mas também em ambiente urbano, quando as pessoas fazem obra em casa e colocam aquele monte de areia lavada na frente de casa e o cachorro vai lá e faz cocô na areia e a criança depois vai brincar, também é muito comum acontecer isso. Eu vejo que desses 10% das massas fecais que têm parasitoses, a grande prevalência com relação a ancilóstoma, que é o nome do parasito, e que pode causar larva migrans cutânea na pele. Mas está na calçada. Mas na calçada, crianças brincam, em praças públicas as crianças brincam também, e você pode colocar uma bolsa de compra na calçada e levar para dentro de casa. Ou seja, a gente não pensa na gravidade disso, né? O quão grave é. Então, tem problema sim. Um deles é esse, a larva migrans cutânea, o bicho geográfico. O outro é causado por toxocara, que é a larva migrans visceral. É como se fosse não a mesma larvinha, mas de uma outra espécie. Em vez de causar uma migração na pele, ela causa uma migração no seu fígado, no pulmão.
no globo ocular. Muito mais grave. Muito mais complicado. A lavra migrans visceral, essa causada por toxocara, também encontramos numa prevalência um pouco mais baixa. Essas principais duas doenças. Mas a gente tem as entamebas, toxoplasma, outros problemas que também são zoonoses, a gente poderia encontrar dessas massas. A gente está só falando do lado negativo, né? Mas Sim. existe também o lado positivo de ter um animal de estimação. Pode comentar um pouquinho para a gente? Claro. Fica parecendo que eles são grandes vilões, né? Na verdade não, pelo amor de Deus. É muito importante para o bem-estar da sociedade que a gente, sim, valorize a companhia por animais tipo pet, né? Como cães, gatos e outros hamster, até um peixinho que seja. Mas eu penso que é muito importante se ter um animal para a questão de bem-estar das pessoas, né? Como companhia. E não só pessoas solitárias, idosas, mas crianças também, né? É muito importante para a criança saber respeitar o próximo, saber a importância do cão na convivência com uma criança que está aprendendo a ler, por exemplo, uma criança que está lendo, ler para alguém, às vezes gera uma certa timidez. Ler para um cão que não tem o espírito crítico, né, de dizer se está ruim ou bom, isso é muito legal também, né? Crianças que têm problemas de fonoaudiologia também, né? É muito importante. Eu acho que, ou seja, a questão do uso do pet na sociedade, cães como companhia, é muito legal, sim, para o bem-estar da sociedade. E como que o projeto utiliza a estratégia de educação para poder levar essa informação até a população? Pois é, isso na verdade foi uma outra preocupação minha. Como é que eu faço para mudar o comportamento social dessas pessoas que estão deixando essas fezes dos cães nas calçadas? Uma vez que são pessoas que, teoricamente, a princípio, eram pessoas com um nível social muito bom, né? Você anda, por exemplo, por Icaraí, é um lugar que, né, as pessoas têm um nível social bacana. Como é que fazem um negócio desse? Como é que são tão mal educadas, né? Como é que eu faço para chegar essa informação até elas? O uso da educação e especificamente da criança como multiplicador da informação de educação me parecia uma estratégia muito interessante. Os filhos desses proprietários, nas escolas onde eles estão estudando, se a gente conseguir trabalhar com eles e eles levarem essa informação até os pais, eu acho que seria bem mais legal do que eu forçar a barra numa questão de um panfleto que ele vai rasgar e vai jogar no lixo, ou conversar e depois aquilo não resolver em nada. Então a gente montou, eu sou ator de teatro também, além de professor universitário, e aí eu escrevi um texto, um roteiro de uma peça teatral chamado Catacaca, que na verdade a gente não fala só disso, Jorge, a gente fala de outras coisas também na peça, que é a questão da cidadania no ambiente urbano, da falta de urbanidade que as pessoas têm, de ouvir o som alto, de jogar lixo para fora da janela do carro, questões básicas de cidadania, a gente fala na peça. E a criança vê o errado e ela tem o senso crítico de perceber que aquilo está errado e ela propõe o que é o certo. E aí na peça a gente faz essa proposta com a peça Catacaca, sendo apresentada para a criançada de 4 a 6 anos de idade. Interessante. Nessa faixa etária, a criança está aprendendo o que é certo e errado. Ela chama a atenção do pai porque ele está passando no sinal vermelho, ou porque está dirigindo de chinelo, e ela também chama a atenção, olha, vai sair com um cachorrinho, leva o saquinho Catacaca. E aí a gente consegue usar a criança como multiplicador para a gente. Também tem um panfleto aqui que vocês fizeram, né? Sim. Esse panfleto, ele também traz algumas informações sobre essa parte educativa, não é isso? Sim, sim. A gente tem na questão da educação, além da peça de teatro Catacaca, o panfleto, a camiseta que vocês estão vendo também, e a gente tem imagens que devem estar passando aí agora também sobre da peça de teatro sendo apresentada nas escolas. Então o projeto tem essa camiseta também tem essa ideia de divulgar essa informação. A gente tenta distribuir as camisetas para as pessoas. Tem uma pergunta sem vergonha atrás, se você já pisou no cocô hoje, né? E a pessoa geralmente diz que já pisei, mas eu quero esquecer. Mas eu acho que, na verdade, a camiseta a gente distribui para as pessoas, tentando usar as pessoas também como um outdoor ambulante, que elas possam divulgar a campanha para a gente. São os produtos, né, do projeto. Sim. Isso é bem interessante. E de que áreas universitárias participam da equipe do projeto? Na verdade, está aberto a qualquer curso, mas a gente hoje só tem tido, né, a participação do pessoal da medicina veterinária. E também, ano passado, nós tivemos a participação de atores profissionais, porque um problema nosso, quando o Léo participou na primeira versão, é que quem participava do elenco da peça eram alunos. E o aluno tem outras prioridades, claro. Ele tem monitoria, ele tem provas, ele tem aula, ele tem trabalhos para fazer. O horário de um aluno de um curso de medicina veterinária é muito, muito cheio. E aí a gente precisa de horário para ensaiar, para apresentar. E a apresentação precisa ser no horário que a escola esteja funcionando, que a criançada está lá, que é o horário que eles têm aula também. Então, no ano passado, nós fizemos com atores profissionais, atores contratados, pagos pelo projeto, para que a gente pudesse ter a execução da peça.
E esse ano a gente continua com um novo elenco, agora novamente com o Proeste, que está financiando, a gente tem o recurso do Proeste, para que a gente possa agora fazer fora do município de Niterói. Em 2013 a gente parte para outros municípios fora de Niterói. E como que vocês vão levar essa informação assim, para essas pessoas mais abastadas mesmo, como a gente comentou anteriormente? Como que elas devem agir com os seus cachorros, seus bichinhos na rua, para poder, né, por exemplo, está lá na rua, aí o cachorro tem que orientar o dono, o cachorro é que é educado para ele fazer o cocô dele no local correto, que a gente observa na televisão as pessoas que têm um saquinho, né? Como é que é o procedimento? Como deve ser então? A gente orienta, né, que as pessoas então sempre estejam com o famoso saquinho catacaca na rua. E é aquela técnica, né, que o animal fez lá a caca dele, aí a pessoa vai com o saquinho e vira ao avesso e joga na primeira lixeira que vê, nem precisa levar para casa aquilo. É a coisa mais básica que tem, mas que muita gente não faz. Eu, inclusive, quando eu estava coletando fezes para o projeto, para analisar, eu vi a pessoa passando com o cachorro, e quando eu vi que o cachorro estava começando a se posicionar, eu já ficava de olho, vai pegando, eu torcendo para não pegar, porque eu tinha que coletar, né? Tinha que voltar logo queria voltar logo para a faculdade. Mas aí eu torcendo para não pegar, e não pegava. Aí eu ia lá, coletava, mas eu ficava assim, poxa, é tão simples, cheio de gente passando em volta, como é que a pessoa não tem vergonha de não coletar? Então, para mim, eu acho muito interessante assim, essa falta de educação que muita gente tem e que eu acho até que a gente tem visto uma melhora. Eu lembro que quando eu era criança era clássico eu pisar num cocô de cachorro na rua. Hoje em dia, não tanto. Eu acho que, bem ou mal, aos poucos a sociedade vai se educando e a gente, com o projeto, tenta também contribuir com essa parte. Como que vocês escolhem as escolas para poder participarem da peça de teatro, assistirem a peça? Pois é, o projeto originalmente ele tinha como ideia ter o mesmo número de escolas públicas e particulares, pensando sempre em crianças nessa faixa etária, de 4 a 6, porque é a faixa etária do senso crítico, de começar a desenvolver esse senso crítico do que é certo e errado. E, no entanto, no final das contas, a gente apresentou muito mais em escolas particulares do que públicas. Porque nessa área de estudo que a gente escolheu para fazer o projeto, os filhos dessas pessoas estão nas escolas particulares e não nas escolas públicas. E como a gente precisava ter um público-alvo, a gente precisava atingir essas pessoas desses bairros, nós apresentamos mais em escolas particulares. Foi por conta disso, tá? E a sociedade participa dessa ação extensionista só dessa forma? Vocês abordam eles na rua? Porque a gente vê aqui os produtos, né? Então tem esse folder e tal. Então o Léo contou a história lá de uma madame lá que deixou o cachorro defecar. E tem alguma intervenção, aborda, dá alguma orientação ou não? A ideia do projeto é que a gente faça um reforço positivo. É muito antipático você chegar para uma pessoa e ali, até porque gera uma série de problemas, né? Até mesmo, não só haveria problemas com a gente, mas com os vizinhos, com as pessoas. É muito complicado isso. Então, a ideia é o reforço positivo. Nosso subtítulo do Catacaca é o dono legal cata a caca do seu animal. A gente faz o reforço positivo. Então, a gente tem sim uma abordagem, mas não nesse caso específico, do que está fazendo errado na hora que está fazendo errado. Mas nós temos um Dia do Cão, que acontece em agosto ou setembro, no campo de São Bento, onde a gente está presente junto com a prefeitura é nosso parceiro. E a gente tem as campanhas junto com os calouros de veterinária, quando entram no curso de veterinária, na praia, a distribuição de panfletos e de camisetas que eles mesmos fazem como uma forma de também desenvolver no calouro de veterinária já esse senso da cidadania, da questão social. E a gente faz, eventualmente, 1 ou 2 finais de semana, também no Campo de São Bento ou outras praças públicas, a conversa com os proprietários. Então, a gente distribui panfletos e distribuição de camisetas e conversa com eles lá. E a montagem de um stand, que sempre que tem algum evento importante no Campo de São Bento, a gente monta e leva microscópios com material em lâmina para que eles possam ver e a gente possa conversar com mais calma sobre esse problema. E os pais, que os filhos participam das peças teatrais de uma forma ativa, como o senhor colocou. Mas os pais, eles vão à escola assistir essas peças? Não vão. A gente tem feito tivemos uma vez aqui no CIEP da UF, a gente teve a participação dos pais, sim, mas não é uma peça que a gente tenha feito para os pais. A gente trabalha com as crianças, naquele horáriozinho da criança, antes do pai vir buscá-las, no finalzinho, meia hora antes do pai vir buscar, a gente apresenta para as crianças. E é uma coisa que eu gostaria de fazer nesse próximo ano, esse trabalho de análise das consequências desse projeto junto aos pais, porque a gente ainda não fez. A gente tem noção de que melhorou, mas a gente, na verdade, não tem esse retrato bem feito ainda. Né? E vocês esperam medir esse impacto como?
por questionários, mas também pela análise do antes e depois. É que a gente depende agora, nesse momento, Jorge, de um apoio bem importante da Prefeitura na distribuição de placas informativas nas ruas, que a gente não tem. Isso falta. Eu distribuo camisetas, panfletos, mas eu preciso de placas nos locais que a gente detectou que eram ruas e locais críticos, onde tem mais. Ali a gente precisa colocar uma placa informativa e ver o antes e o depois. Realmente, depois dessa colocação dessas placas. Isso é uma coisa que a gente não conseguiu ainda com a Prefeitura. E agora com a mudança de governo, talvez a gente consiga, não sei, mas é um momento que a gente precisa, importante para a gente poder avaliar de fato o impacto da campanha, né? E vocês percebem assim que há uma mudança da relação da criança com o animal? Assim, elas dão esse retorno para vocês? A criançada, nossa, é muito legal, né? Eles gostam muito e tem um carisma muito grande, né, com os animais e acho que sim, acho que toda criança quer ter um bichinho, né? E falar da questão da responsabilidade com o bicho, da responsabilidade com o outro, né? Que aumenta a responsabilidade dela também, ela vai perceber que não é simplesmente só ter um bichinho, né? Também cuidar dele, saber como agir em algumas situações. Tratar, né? Olhar pela vacinação e etc., como a gente viu até agora. Mas é interessante esse diálogo com a sociedade, né? Em relação ao ensino, pesquisa e extensão, como está sendo desenvolvido? Que a gente falou da parte dos acadêmicos, né? Quando vão fazer a peça, né? As crianças, de uma maneira construtivista, que pareceu que foi assim, elas têm que buscar alguma coisa, como elas participam, elas têm que dar uma resposta, alguma coisa assim, o senhor comentou? A todo momento as crianças participam, mas a gente não tem um trabalho prévio, não. A gente começa a peça sem que tenha feito nenhuma conversa com elas sobre o que é o tema da peça. Durante a peça, elas vão participar de uma forma muito decisiva sobre a condução da peça. Por exemplo, tem um momento que é a questão do respeito ao outro, né? Que elas têm que decidir o nome do cão, de um personagem da peça. Então tem uma votação. E é muito importante que algumas crianças choram, porque o nome que elas decidiram lá, que seria o nome do cão, não foi o nome escolhido, e o outro teve mais voto mesmo, né? Então tem um momento de votação. É a democracia, né? Você tem que entender que o outro, a maioria vence, e ele tem que entender que, embora ele quisesse que o nome do cachorro fosse Toby, mas o que ganhou foi o Bob, sei lá. Ou Scooby. O Scooby, tem que respeitar. E então batiza o cão com aquele nome, e esse é um momento interessante de participação das crianças. O outro tem uma personagem que é a Dona Vera, que é uma fantoche, e ela joga lixo para fora de casa, ela vai às compras, vai ao shopping, volta cheio de bolsas e suja o cenário inteiro. E a criança já imbuída da questão da cidadania, nesse momento da peça, ela já não gosta de ver o palco sujo. E eles entram em cena, a criançada entra em cena e pega o lixo e coloca na lata do lixo. Quando isso acontece, é muito legal, porque você percebe que a plateia conseguiu, aquela criançada conseguiu entender que eles têm uma responsabilidade com o espaço, com o meio, com o outro. E essa, eu acho que é a grande mensagem da peça. Não só recolher as fezes dos cães da calçada, mas que você tem uma responsabilidade com o outro quando você vive no ambiente urbano ou vive no convívio com outras pessoas, tem essa responsabilidade. Eu queria acrescentar alguma coisa. E tem um momento também que é o desfecho final da peça, também que a caca está no meio do cenário e alguém tem que coletar essa caca da forma que é ensinada na peça, que nem eu falei agora há pouco, né? E colocada no lixo. Então o personagem principal, que seria um gari, ele busca uma criança, escolhe uma criança e pede para que ela faça, que ela venha no cenário, ele dá um saco e ela colete essa caca, da forma que foi ensinada. Interessante. E aqui, vocês colocam no resumo de vocês que tem palestras, jogos lúdicos e teatro. A gente deu uma ênfase bem no teatro. E esses jogos lúdicos e palestras, foi realizado alguma coisa? Existe um trabalho feito pela Prefeitura, pelo Centro de Controle de Zoonoses, que é o nosso parceiro, com jogos tipo gincana, que isso é feito nas escolas. Quando eles estão parceiros e estiveram junto com a gente, nós fizemos, mas isso na campanha, de uma forma geral, não tem sido muito feito, não. E as palestras, nós tivemos algumas possibilidades de conversar com professores sobre esse trabalho e divulgar o assunto em outras instâncias, em outros momentos, falando para universitários, para estudantes de veterinária, mas não para os pais, como você perguntou, isso a gente ainda não fez. Mas tivemos chance de ter essa oportunidade de falar do projeto Catacaca, dentro do ambiente acadêmico especificamente. A semana acadêmica da medicina veterinária, a gente tem sempre um espaço para poder colocar uma palestra sobre
o projeto para os alunos. É muito legal falar para os alunos de extensão, porque eu acho que é uma coisa que a gente não vê muito projeto de extensão na faculdade, e é legal o veterinário entender que ele tem uma questão social, que ele tem que estar inserido, tem que estar imbuído, tem que estar preocupado com isso, porque senão você vira um profissional fechado dentro de um ambiente que não tem essa resposta social. Coletiva, precisa, né? Exatamente. Como que as escolas entram em contato com vocês, então? Nós temos um telefone de contato, que é o 2629-9535, que é o contato, através desse telefone a gente recebe a solicitação das escolas, ou então através do e-mail, que é lucianobarrosrj@gmail.com. É a forma de contato para que a gente possa agendar a apresentação nas escolas. Ou então, de outra forma, participação em feiras de ciência e coisas assim que a gente possa, de repente, divulgar. Vocês chegaram a fazer algum endereço eletrônico, um site, um blog, alguma coisa assim? Não fizemos, não. Não temos. Por enquanto não, né? Por enquanto não. Mas eu acho que eu tenho cabe, visto que as né? pessoas têm divulgado muito a campanha, porque recebem o panfleto e colocam na internet. Eu vi uma campanha e reproduzem para a gente, né? Mas nós não fizemos, não. Eu vi aqui no resumo que o plástico que vocês fornecem também é um plástico biodegradável, né? Na verdade, agora tem uma lei no Rio de Janeiro que proíbe que você faça o uso mesmo desse plástico, que está meio complicado. E a gente teve problema na compra, então a gente não está distribuindo o plástico, porque as empresas que produzem mesmo o biodegradável, elas não estavam em dia com as questões legais de imposto, e a universidade não pôde comprar. Então a gente não conseguiu comprar, não pôde distribuir, a gente não está distribuindo. Só informando como é que é feito. Mas a gente não tem para distribuir porque eu não consigo comprar pelo projeto. Entendi. Deveria estar tudo legalizado para conseguir. Senão você não consegue fazer a compra pela universidade. E não há problema, por exemplo, o que a gente falou aqui, o pessoal de casa deve estar meio curioso, que aí pega as fezes e colocam no lixo, qualquer lixo. Depois isso vai para um aterro, alguma coisa assim. Não há problema desse tipo de material ir para... Esse é também uma outra preocupação nossa. Um dos nossos parceiros é a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, a CLIN, o serviço da CLIN. E a CLIN não tem reservatórios de coleta específico para fezes de cão. Não existe isso. Existe um de coleta orgânica, quando é a coleta seletiva, mas o que a gente vê nas ruas é os coletores de papel. São papeleiras, aqueles azuis que você vê nos postes, são de coleta para papel só. O que acontece é que as pessoas jogam de tudo ali dentro. É isso que eu ia falar, que é de papel, mas não colocam o papel. As pessoas não colocam. Então, uma vez que coletou das fezes dos cães, na verdade, ou você coloca num seletivo para coleta de lixo orgânico, ou no caso da CLIN, eles estão aceitando ali também, porque aquilo não é só uma papeleira, né? Então, até que a gente tenha, e é uma coisa que a gente solicitou da CLIN, um projeto específico para que a gente tenha um coletor de cor diferente, com desenho diferente, para a coleta de fezes de cães, principalmente naqueles locais onde a gente detectou que eram pontos críticos. Isso também a gente não tem. Então, por enquanto, pelo menos que se retire da calçada para que o risco seja menor, você coloque num saco plástico e que você coloque num recipiente que pode ser esse mesmo da CLIN. Então a CLIN sabe que isso não é a coisa mais correta como destino, mas também esperar que as pessoas levem para casa, por exemplo, para colocar no coletor orgânico, ninguém vai levar. Tem um estudo feito que você não consegue andar mais do que 30 passos com lixo na mão, seja ele qual for, e muito menos as fezes dos cães. Então você vai dar destino, né? Você imagina, se for um lixo comum, você coloca na mochila, mas esse lixo não é comum. Não vai colocar na mochila, e mesmo lixo comum, muitas vezes a pessoa não coloca nem na mochila, ela fica tentando buscar uma lixeira. Então a gente não tem nem as papeleiras a cada 30 passos das pessoas, mas a gente espera que isso seja também resolvido no futuro. É um ponto que nos preocupa. Professor Luciano, o projeto tem voluntários? Nós temos, além dos bolsistas de extensão, que as cotas cedidas pela Reitoria de Extensão, nós temos voluntários, sim, e precisamos dos voluntários, porque o projeto se faz além da questão toda a produção da peça, a divulgação, a gente tem a parte de exames, a parte científica, né? Eventualmente, nós contamos com os estagiários que estão em final de curso da veterinária, também fazendo uma parte do estágio no laboratório, mas nós temos voluntários também. Então, os interessados, mesmo de outros cursos, que não seja só da veterinária, mas no curso de biologia, de enfermagem, nutrição, medicina, geralmente os cursos afins a essa área, podem ser voluntários, sim. Tá ótimo. Então, a gente esteve aqui com o professor Dr. Luciano Antunes de Barros e também com o nosso pós-graduando aqui, Leonardo Varon Gazzi, e falamos sobre o projeto Catacata, campanha para a coleta de fezes em calçadas e praças no município de Niterói. A gente agradece a audiência de vocês e até o nosso próximo programa Extensão em Diálogo.